um contínuo de coisas que vão acontecendo e você percebe que você está ali, que você chegou, entre aspas, né, ao seu objetivo, mas que aquilo não te fez ninguém. Essa questão, ela nos remete filosoficamente ao contínuo, né? Seria a mesma frustração, fazendo um paralelo, uma aplicação imediata, da data do aniversário, né? As pessoas fazem um estardalhaço, hoje é meu aniversário. Aí quando passa a festa, o que mudou na sua vida? Na verdade, o seu aniversário é um ponto contínuo, diariamente construindo, que de maneira cívica, a gente escolhe uma data no calendário para fechar um ciclo solar, lunar, né? O terrestre fecha-se um ano, um mês, 2 meses, etc, etc. Mas essa cronologia de tempo, de vivência da vida, a vida é um contínuo e marcadas por etapas. Isso é muito interessante, né? Sim, e sobre essa questão, né, aquilo, o que adianta eu chegar no objetivo do meu próximo aniversário se durante esse processo eu não melhorei nada, eu não desenvolvi nada em mim e eu não consegui ser uma pessoa boa para mim mesmo, né? Então, essa questão sobre pressão, sobre ansiedade, sobre caracterização do ser humano, todas essas questões fazem com que nós deixamos de lado a importância de viver a cada etapa, de viver a aprendizagem de cada dia, porque nós queremos só um resultado, né? E é essa visão de ter um resultado, de ter um objetivo alcançado, que faz com que as nossas relações, elas tenham tanta opressão, tanta violência, seja física, seja verbal, seja psicológica, né? E nos tirem dessa linha do equilíbrio, porque a nossa sociedade, principalmente o Brasil, está inteiramente desequilibrada. E aí faz sentido, né? A ânsia do ter e o tédio de possuir, né? Você quer comentar sobre isso? Então, né? A ânsia do ter e de possuir, dentro da tecnologia, principalmente, né? Ela torna o ser humano muito fútil, porque ele quer ser. Relações frívolas. E aí eu vou ser fria com a pessoa e vou ser, né, de maneira casual. Caliente. E eu vou ser quente e vou ser interessante com ela se ela me fazer pertencer a algum lugar. Então vira um jogo de interesses. Diria até reciprocidades. Reciprocidades, né? E essas reciprocidades fazem com que nós sejamos aquilo que os outros querem. Ou aquilo que nós desejamos. E nós precisamos ser aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós somos, né? Então, o ser humano, ele está totalmente perdido, porque entre o que eu falo e o que você escuta, tem um abismo, né? Então, eu vejo o que as pessoas esperam de mim, eu tento, né, ser como elas querem, e nisso eu me perco. Às vezes eu não tenho aquele resultado que eu achei que eu teria, porque, no fundo, né, as relações, elas são de interesse. E quando nós agimos simplesmente por interesse, nós deixamos de lado o que nós gostamos, aquilo que é bom para nós, aquilo que vai respeitar o espaço do outro e o nosso espaço, e nós vamos atropelando uns aos outros. E aí começam algumas evidências nas vidas das pessoas, né? A primeira evidência é a perda de liberdade, porque a minha liberdade termina onde começa a sua. E se eu lhe dou o espaço demais, eu estou perdendo a minha. Se eu pego o espaço demais do seu, eu estou tirando a sua. E esse relacionamento, né, esse gap que você colocou, é interessante a gente observar, porque muitos contextos, eu diria até que muitos problemas, a maior parte dos nossos problemas nunca aconteceram de verdade. Então, sempre nos campos das ideias. Por isso que, retomando, né, a minha vinda aqui, a psicologia é tão importante, porque nós somos seres que vivemos dentro do pensamento, dentro das ideias, e deixamos de lado, né, na maioria das vezes, o que realmente está acontecendo. Então, vou dar um exemplo, né? Eu estou nervosa para fazer uma prova porque eu não vou dar conta, mas eu nem sei quais as questões. Se eu sei quais são os conteúdos, eu tenho que me dedicar para aprender eles e chegar lá naquele momento e fazer aquilo que eu posso, né? Mas nós criamos, né? Nós modelamos o nosso pensamento com uma negatividade, com um medo
de algo que não aconteceu, de algo que nós nem sabemos como vai ser, e isso vai travando todo o nosso desenvolvimento. Tem uns clichês do cotidiano que são assim, né? A jovem ou o jovem está se preparando, está se arrumando para sair e falar assim, tô feia, não tô? Mas você está se preparando e por que você está se intitulando já feia? E não quer nem ouvir a minha resposta, né? Meu cabelo não tá bom não, né? Não, minha barba tá grande, né? Olha, nem te respondi ainda. Sim. É engraçado que na língua portuguesa, entre outras línguas, é a única que permite a negativa 3 vezes. Você não vai não? Não? Por isso que a língua portuguesa ela é tão confusa, né? E por isso que as nossas relações, muitas vezes, elas são desarticuladas, porque quando nós usamos, por exemplo, uma frase como essa, quem vai ouvir, quem vai te responder, ele fica confuso e não sabe. Então, às vezes, aquilo que eu te respondo não é aquilo que você queria ouvir e nem é aquilo que você estava perguntando. Uma expressão. Não, sim, 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 não, não. Sim. Fecha aspas. Sim. Mas não era, não? Sim. Então, continuando. São cotidianos, né? Sim, então, as relações humanas, quanto menos enfeite nós colocamos nela, quanto menos impasses, quanto menos críticas nós colocamos no comportamento do outro, né? E naquilo que ele diz, porque muitas vezes nós tiramos a conclusão das falas sem realmente saber do que se trata, né? Exato. É aquele julgamento. Pré-julgamento. Isso faz com que tudo se torne meios de moralizar, de inferiorizar. Ou inevitavelmente, mas se eu soubesse, eu não ia falar isso. Sim, e aquilo, será que você realmente não sabia ou você não pensou na possibilidade de falar? Tá, joia, eu estou quase concluindo aqui, penso logo existo, mas Paula, nosso horário está acabando. Se deixar a gente ficar conversando aqui demais, tem muita coisa que eu gostaria de conversar, acredito que o ouvinte também esteja se deliciando com esse bate-papo nosso aqui. Paula, em 2 minutinhos, assim, um recadinho geral da profissional Paula, para o nosso ouvinte, desse bate-papo. É claro que a gente não exauriu o assunto. Então, né, 2 minutinhos é muito pouco. 3. Mas, né, para dar uma generalização e uma especificação ao mesmo tempo sobre tudo que nós falamos, eu quero deixar para os ouvintes, né, uma seguinte pergunta que eu acho que deveria ser feita para nós mesmos durante todos os dias, né? Por que eu estou assim? Né? Se a gente pensar sobre tudo que nós vamos fazer, sobre tudo que nós vamos falar, nós conseguimos organizar melhor no que nós gastamos o nosso tempo, no que nós perdemos o nosso tempo, porque inúmeras vezes nós nos articulamos e articulamos nossas crianças e adolescentes para fazer coisas que nós mesmos não sabemos o que significa. Então, muito cuidado, né, com as ordenações, muito cuidado com as questões de escolha, porque quando nós colocamos nossas crianças e nossos adolescentes para fazer aquilo que nós queremos, sem explicar o motivo daquilo, para que aquilo serve, qual que vai ser o ganho, qual vai ser a perda, nós estamos ensinando eles a também aceitarem de outras pessoas a submissão. Então é muito importante que nós sejamos claros com nossas crianças e nossos adolescentes, que nós respeitamos, né, o comportamento do outro. E quando eu digo comportamento, eu não estou dizendo nada ilegal, né, nada fora do contexto de vida das pessoas, né, pensando em questões, né, do direito, da Constituição. Mas eu digo no sentido mesmo de características, né, de escolhas. Se eu preciso, né, cortar o meu cabelo, por que você vai chegar para mim e falar assim, nossa, seu cabelo antes era tão mais bonito? Então, são situações que acontecem no nosso cotidiano que inferiorizam a ação das pessoas. Se ela teve essa atitude, foi porque ela precisou ou porque ela escolheu. Então, quando nós criticamos o outro, nós esquecemos de olhar o respeito, nós esquecemos de olhar realmente quem ele é. Então, eu quero deixar para o ouvinte, né, a seguinte situação: a psicologia, o respeito, os cuidados com a vida do outro e com a nossa vida, eles são importantes porque ele faz com que evitemos problemas e ele faz com que nós nos tornamos melhores
na nossa casa, na nossa escola, na educação dos nossos filhos, né? E principalmente, de maneira geral, em toda a sociedade. Porque tudo aquilo que nós somos e fazemos reflete no que o outro também vai fazer. Muito bem. Influenciados e influenciadores, né? Poderia ser um tema do próximo encontro nosso. E eu gostaria de encerrar esse programa com você, convidando para o próximo programa de quinta-feira que vem, com outra temática maravilhosa. Com a seguinte frase, né? O errado é errado, mesmo que muitas pessoas o façam, e o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Um forte abraço, que Deus nos acompanhe, e quinta-feira que vem tem mais Olhar Facica.